Então, olha só, a nossa aula agora é sobre equações e inequações logarítmicas. Antes de iniciar as equações, os principais tipos de inequações, eu quero falar um pouquinho sobre a propriedade de logaritmação, tá? Que a gente aplica quando a gente tem uma equação exponencial. Então, alguns livros, alguns autores chamam de propriedade de logaritmação. Olha a seguinte situação. A gente tem uma equação exponencial para resolver, onde as bases não são iguais e nem podem ser, fatoradas de forma a vir a ser iguais. Elas não conseguem ficar iguais. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu não consigo fatorar o 17 para escrever ele na base 3. Quando a gente não consegue deixar ambos os membros da equação na mesma base, outra forma de a gente resolver é aplicando o logaritmo dos dois lados. É a única forma de a gente descer a nossa incógnita. Então, você vai aplicar o logaritmo dos dois lados, no primeiro e segundo membro da equação. Lembra que numa equação, se a gente fizer a mesma operação no primeiro e segundo membro, a gente está mantendo a igualdade. A gente não altera a equação. Qual base que é conveniente a gente escolher aqui? Gente, vai depender. Aqui é um exemplo, mas se no exercício, no enunciado, tiver informações em alguma base específica, use a base que você tem informações lá no enunciado. Como aqui eu não tenho informação nenhuma, eu vou pôr na base 3 e vocês já vão entender por quê. Aí eu aplico a regra do peteleco nesse x e vou jogar ele para frente, dar um peteleco nele. Terceira propriedade do logaritmo. Vai ficar x vezes log de 3 na base 3, igual a log de 17 na base 3. Log de 3 na base 3 é 1, por isso que foi conveniente. Aí eu consegui achar o valor de x. X é igual a log de 17 na base 3. Esse valor aqui, gente, é um número. Log de 17 na base 3 é um número. 3 elevado a quanto que dá 17? Claro que a gente não consegue resolver esse logaritmo sem nenhuma informação. Ou a gente precisa de uma calculadora ou de alguma informação. Mas a título de curiosidade, esse valor é aproximadamente 2,6, tá? Então, quando chega em logaritmo de um número sobre uma base que também é um número, isso daqui é um resultado. O meu x vale isso, ok? Então, essa é a propriedade de logaritmação, quando você tem uma equação exponencial que você não consegue deixar o primeiro e o segundo membro na mesma base para cortar. E a incógnita está lá no expoente, então você vai aplicar logaritmo em ambos os lados, em ambos os membros da equação, na mesma base, o mesmo logaritmo, vai usar a terceira propriedade do log para derrubar a incógnita e vai resolver. Sempre que tiver um exercício que precisa usar essa propriedade, ele vai dar informações no enunciado e você vai ver qual é o melhor logaritmo para aplicar aqui em ambos os lados, tá? Agora a gente vai iniciar as equações e as inequações. Primeiramente, equações logarítmicas. Então, para começar, equações. Gente, o que são equações logarítmicas? A incógnita ela está submetida a uma expressão logarítmica. E a gente não pode esquecer das condições de existência. Então, vamos anotar isso. Equação logarítmica, tá? Não vou repetir todo o título, mas é equação logarítmica. A incógnita, que é a letra que a gente tem que determinar o valor, está submetida a uma expressão logarítmica, ou seja, ela está num log.
E outra coisa que é importante a gente ressaltar é as condições de existência. Além de resolver a equação, a gente tem que verificar as condições de existência do logaritmo, se o log existe, senão não tem coerência a gente achar uma solução onde o log não existe, tá? Então, vamos lá. A gente tem dois tipos principais de equação, tá? Aquela que vai ter log só de um lado da expressão, que é uma expressão, e a gente vai ter aquela situação que tem logaritmo dos dois lados. Então, basicamente, são essas duas situações, tá? Lembrem que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando, que é essa expressão que tem aqui e aqui, na frente do log, tem que ser maior que zero. Essa é a condição de existência que vocês não podem esquecer, tá? Não pode esquecer. Então, anota aí, ó. A base maior que zero e diferente de 1. E o logaritmando, gente, que é essa expressão que está aqui na frente do log, sempre tem que ser maior que zero. Essa é a condição de existência, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos. Logaritmo x mais 2 na base 3 igual a 2. Vamos lá. Como que a gente vai resolver? Como a gente tem resultado depois da igualdade, a gente vai aplicar a definição do logaritmo, a flechinha. 3 elevado ao quadrado tem que ser igual ao logaritmando. Professora, por que você escreveu primeiro o logaritmando e depois o 3 elevado ao quadrado? Bom, na igualdade tanto faz, né? Posso escrever ao contrário, mas eu quero acostumar a escrever o logaritmando antes, no primeiro membro, porque lá na inequação, gente, faz diferença. Então, acostumem colocar sempre o logaritmando primeiro. E agora a gente resolve. X mais 2 é igual a 9, passo o 2 negativo, x é igual a 7. Bom, além de resolver, você tem que testar, você tem que conferir, tá? Lembrem disso. Conferir a condição de existência. Condição de existência. Como assim? Você tem que verificar se esse valor que você encontrou pode ser substituído lá no lugar do x. Então, se a gente pegar o 7 e trocar aqui no x, 7 mais 2 é 9, deu um valor positivo. Ok. Não pode, gente, dar um valor negativo. Se desse menos 7 aqui, ó, já não ia poder. Como tá ok, então você pode montar o conjunto solução formado pelo número 7. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, exemplo 1, exemplo 2 agora. Olha lá. Logaritmo x ao quadrado menos 2x menos 2 na base meio igual a zero. Como só tem log de um lado, novamente a gente aplica a definição. Então, meio elevado a zero é igual ao logaritmando. Qualquer número elevado a zero é 1. Passa para a esquerda negativo, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Né? Que dá 1, passa menos 1, vai ficar menos 3. O Bhaskara eu vou deixar para vocês, tá? As raízes aqui serão menos 1 e 3. O que falta a gente ver? A condição de existência. Não esqueçam, ó, tô até colocando de outra cor. Condição de existência. Vamos lá, vamos substituir. Se a gente substituir o menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado, 1 positivo.
Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Vai dar 3 menos 2, 1 positivo. Ok, se deu positivo, beleza. Se a gente trocar o 3, 3 ao quadrado, 9. 3 vezes menos 2, menos 6. Com menos 2, menos 8. 9 com menos 8, 1 positivo. Ok, não pode ficar negativo. Então, o conjunto solução é formado por menos 1 e 3. Certo? Agora vamos fazer a equação da segunda forma aqui, ó, que a professora apresentou. Quando ela está com log dos dois lados, o que, que a gente tem que fazer? Vamos lá, então, exemplos. Exemplo 3 agora. Eu tenho log x menos 1 na base 4 igual a log de 3 menos x na base 4. Olha só. Se você tem logaritmo na mesma base em ambos os lados da equação, você pode como se fosse cortar. Porque para esse logaritmo ser igual a esse, se a base é igual, o logaritmando também vai ter que ser igual. Aí é só resolver. Passa o x para lá, menos 1 para lá, x igual a 2. Além de resolver, nós temos que conferir a condição de existência. Não esqueçam, tá? Condição de existência. Então, olha lá. Condição de existência. Se eu colocar o 2 aqui, fica 1 positivo. Ok. Se eu colocar o 2 aqui, fica 1 positivo. Então, o conjunto solução é formado pelo número 2. Vamos fazer mais um exemplo. Log x menos 1 na base 3 igual log de 8 na base 3. Novamente, bases iguais, posso cortar. Professor, e se a base não fosse igual? Gente, se a base não for igual, vocês vão ter que fazer mudança de base. Você pega, digamos que aqui fosse 3 e aqui fosse 2. Você ia pegar esse logaritmo e mudar para a base 3. Mudança de base, tá lá na nossa aula de logaritmo. Como que faz a mudança de base? Aí sobra x menos 1 igual a 8. Passo menos 1 para lá, x igual a 9. Não esquece da condição de existência. O 9, se eu trocar aqui, ó, vai dar boa? 9 menos 1, 8. Sim, não pode ficar negativo, gente. Aqui a professora teve que conferir o 2 dos dois lados, porque tinha x dos dois lados. Aqui não, aqui é 8. Só conferir aqui. Ok, solução é o número 9. Certo? Agora eu vou apresentar uma situação diferente de equação que acaba se tornando uma equação do segundo grau, tá? É um exemplo extra aí. Então, vamos ver um exemplo a mais de uma situação diferente. Olhem aqui, log ao quadrado de x mais 3 log de x menos 4. Observem que eu não escrevi a base, então a base é 10. Galera, não vão se confundir aqui, ó. Ah, vou aplicar, corta. Galera, não vão se confundir aqui. Ah, vou aplicar a regra do peteleco, vou jogar esse 2 para frente. Não pode, tá? A regra do peteleco é se o expoente estivesse no x, no logaritmando. Quando eu escrevo assim, log ao quadrado, é isso daqui que significa que você tem o log de x, você calcula ele, depois eleva ao quadrado. É diferente, gente, disso daqui, ó, que o x está ao quadrado. Então, quadrado no log significa isso daqui, o resultado do logaritmo elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Como que a gente resolve essa situação? A gente vai fazer uma mudança de variável aí. Aonde tem log de x, a professora vai chamar de y. Então, aqui vai ficar y ao quadrado
mais 3y menos 4 igual a 0. Ok? Aí vocês vão resolver. O Bhaskara eu vou deixar para vocês. Olhem que aqui a gente está determinando o valor de y. Vai ser menos 4 e 1. Só que eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Então, a gente vai trocar aqui, ó. Log de x pode ser igual a menos 4, ou log de x pode ser igual a 1. Lembrem que a base é 10. É só aplicar a definição. O que a gente vai ter, então? Quais são os valores de x? X é igual a 10 elevado a menos 4 e x é igual a 10 elevado a 1. Primeira raiz, segunda raiz. 10 elevado a menos 4, gente, é 0,0001. E 10 elevado a 1 é 10 mesmo. Então, temos essas soluções. Confiram se uma delas desse negativa, se uma delas, enfim. Você tem que conferir aqui, ó. Se eu trocar no lugar do x 0,001 ou se eu trocar no lugar do x 10, ok. Só não pode ficar negativo aqui no logaritmando. Então, o conjunto solução são esses dois valores, tá? A solução dessa equação é 10 elevado a menos 4 e 10. Ok? E agora, para finalizar, a gente vai ver dois exemplos de inequações logarítmicas. O que muda da equação para a inequação? Não vamos ter o sinal de igual, nós vamos ter uma desigualdade. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Inequações logarítmicas. Só vou colocar aqui inequações. Então, a ideia é a mesma. O único detalhe é a desigualdade, que vai ter uma consequência aí. Olha só. Se a sua base for maior que 1, gente, você vai manter a desigualdade, tá? Se a base for maior que 1, se x1 é menor que x2, então y1 é menor que y2. Como assim, professora? Olha só, se a base é maior que 1, se você aplica lá valores de x no logaritmo, se um valor é menor que o outro, o resultado do primeiro vai ser menor que o resultado do segundo. A desigualdade se mantém. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, aí muda. Lembra que lá na exponencial a professora explicou isso? Quando a gente tem uma base decimal, 0, alguma coisa, 0,5, 0,6, já comentei isso com vocês. Se o expoente aumenta, o resultado diminui. Ó, quanto maior o expoente, menor o resultado, certo? Porque vai tendo mais casas decimais. Então, tipo, 5 ao cubo seria 125. 0,5 já é 0,125. Então, ó, quanto maior o expoente, menor o resultado. É ao contrário. Então, aqui, se a base estiver entre 0 e 1, se você aplicar um x1 menor que um x2, o resultado é o contrário. O y1 vai ser maior que o y2, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Vamos pegar o logaritmo na base meio, só para vocês entenderem. Aqui eu vou pegar o número 4 e aqui eu vou pegar o número 2. Meio elevado a quanto que dá 4? Menos 2. Meio elevado a quanto que dá 2? Menos 1. Gente, olha, o 2 é menor que o 4. Então, 2 menor que 4. Pensa que o 2 é x1 e o 4 é x2. Só que o resultado do 2, o menos 1, ele é maior que o resultado do 4. Fica ao contrário. Entenderam? Quanto menor o número aqui, maior o seu resultado.
Isso se a base for um número entre 0 e 1, que nem nesse exemplo que é 0,5, tá? Então, agora vamos para o que interessa. Vamos resolver duas inequações aí para entender o que isso interfere na resolução. Então, olha só. Exemplo. A professora vai fazer dois exemplos. As situações são as mesmas das anteriores. Log dos dois lados, log de um lado. Basicamente é isso. Olha lá. Log, log. Você vai poder cortar. Observa a base, ela é maior que 1, então a desigualdade se mantém, ó. A desigualdade se mantém. Então, para esse resultado ser maior ou igual que esse logaritmando tem que ser maior ou igual que esse. É isso que está escrito aqui, ó. Se o x é menor que outro x, o primeiro resultado é menor que o segundo. Então, se eu quero que esse resultado seja maior que esse x tem que ser maior que esse. Mantenha a desigualdade. Passo menos x para lá e passo 2 dividido. Agora, a inequação ela se torna um pouquinho mais difícil por causa do seguinte. Na equação, a gente chega a x igual a um valor. Aí você pode pegar esse valor e testar a condição de existência. Na inequação, a gente chega no intervalo de valores, ó. X maior ou igual a 4. Gente, tem infinitos valores maior ou igual a 4. Não tem como a gente testar infinitos valores lá no logaritmando. Então, a gente vai ter que fazer intersecção de intervalos. Olha como que a gente vai fazer isso. Em uma reta, nós vamos colocar a solução. X maior ou igual que 4. Marco 4 lá, maior tá para a direita. Nas outras retas, no caso aqui precisa de duas. Uma para esse logaritmando e uma para esse logaritmando. Então, precisa de mais duas retas. Por favor, escrevam aí do ladinho. Aqui a gente está testando a condição de existência, tá? Então, vamos lá. Eu preciso que cada um desses logaritmandos sejam maior que zero. Então, esse carinha aqui tem que ser maior que zero e esse carinha aqui tem que ser maior que zero. X maior que zero. Ok, vamos lá. Marco zero. Maior que zero tá para cá. E 8 menos x maior que zero. Vamos resolver isso. 8 menos x maior que zero. Passa o x para lá. 8 maior que x. Bom, 8 maior que x significa que o x é menor que 8. Ok? Marco 8 aqui. Tá apertadinho. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Bolinha aberta, né? Lembra que se não tem o risquinho de igual, bolinha aberta. Aqui tá o 8. Menor tá pra cá, ó. E agora, gente, vocês vão fazer a intersecção do intervalo. Aonde está pintado nos três intervalos? Nos três intervalos. Quais valores de x que satisfazem os três ao mesmo tempo? Seria do 4 até o 8. Então, aqui, ó, satisfaz a solução, a condição de existência desse logaritmo e a condição de existência desse logaritmo. Então, a resposta final seria x maior ou igual a 4, para a direita do 4, e menor que 8, para a esquerda do 8. Essa é a solução final, gente. Aí, claro, você pode escrever na forma de conjunto, se preferir. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 4, menor que 8. Ou na forma de intervalo,
4 fechado, 8 aberto, certo? Então, qual é a dificuldade de inequação? Que além de resolver, você não consegue testar mentalmente todos os possíveis valores aqui, as possíveis soluções. Você não consegue trocar todo mundo que é maior que 4 aqui, nem todo mundo que é maior que 4 aqui. Então, você tem que fazer a intersecção da solução com a condição de existência. Como aqui tinha x aqui e aqui, eu acabei tendo 3 intervalos, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Esse foi o primeiro. Segundo exemplo. Vamos resolver essa situação aqui, ó. Logaritmo x menos 5 na base meio maior ou igual que zero. Agora a gente tem logaritmo só de um lado, então a gente vai aplicar a definição, igual a gente fez lá na equação. Certo? Meio elevado a zero. Lembra que eu falei para vocês? Escreve sempre o logaritmando antes. Agora tomem cuidado, gente. Prestem atenção. A base aqui, ela está nessa situação aqui, ó, entre 0 e 1. Ela vale meio. Quando isso acontece, você vai ter que inverter a desigualdade. Ó, é ao contrário. Se eu quero que esse resultado volta. Se eu quero que esse resultado seja maior que aquele, então esse carinha aqui tem que ser menor que esse. É o contrário. Olha aqui, ó, é ao contrário. Não esqueçam, eu já expliquei isso agora há pouco. Porque uma base entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor o resultado. Tá? X menos 5 menor, opa, é igual também. Menor ou igual que 1. X menor ou igual que 6. É só resolver, professora? Não. Na inequação, a gente vai ter que fazer a intersecção dos intervalos. Tem que verificar a condição de existência. Não esqueçam disso, tá? Então, vamos lá. No intervalo, eu coloco a solução que eu achei. X menor ou igual que 6. Tá aqui. Tá? E no outro intervalo, eu vou colocar a condição de existência desse logaritmo. Como só tem um log, só esse que eu analiso. Então, vamos lá. O logaritmando, gente, tem que ser isso daqui, ó. Tem que ser maior que zero. Então, a gente tem que resolver isso daí. Vou fazer aqui do ladinho. X menos 5 maior que zero. Passo o 5 para lá. X maior que 5. Então, para esse logaritmo existir, o x tem que ser um número maior que 5, senão fica negativo. Então, marco 5 lá, bolinha aberta, é só maior. Maior tá para a direita. E agora você observa, né, os valores de x que satisfazem os dois intervalos. Seriam os valores entre 5 e 6, nessa faixa aqui. Então, a solução final vai ser um número maior que 5 e menor ou igual que 6. Você pode escrever na forma de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é maior que 5, menor ou igual que 6. Ou em intervalo, aberto no 5, fechado no 6. Então, gente, com isso, a gente conclui a nossa aula de inequações logarítmicas. Recapitulando, tem dois tipos básicos, log dos dois lados, log de um lado, tanto para a equação como para a inequação. Na situação do log dos dois lados na mesma base, corta. Se estiver em base diferente, muda a base e deixa igual. Log só de um lado, aplica a definição.
Depois que você resolve o logaritmo, você tem que verificar se a sua solução dá certo lá no logaritmando, não vai contra a condição de existência. Na equação, é só trocar mentalmente e verificar. Na inequação, você vai ter que montar intervalos e fazer a intersecção da solução que você encontrou com a condição de existência. E além disso, se você tiver uma base entre 0 e 1, ao resolver a inequação, não esqueça de inverter a desigualdade, porque o comportamento é diferente. Quanto maior o expoente, menor o resultado. É ao contrário. Ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato.